Shalom, queridos. Eu hoje vou ler um trecho do livro do profeta Ezequiel, que foi um profeta que foi levado para a Babilônia, junto com o rei Joaquim, e ele foi levado por Nabucodonosor. Mas ele foi levado tranquilamente, porque ele morava na sua própria casa. E ele entregou várias profecias para os judeus, para os israelitas, e profetizou aproximadamente 22 anos. Então eu quero ler um trecho para vocês que fala da nova Terra Santa. E esse trecho está no capítulo 47. Eu não vou ler o 47 inteiro, mas eu vou ler parte do 47, que vai do primeiro versículo em diante, tá? O rio que dará vida à terra. E depois eu vou comentar sobre isso, porque depois desse vídeo eu vou fazer um outro sobre um rio também de águas vivas, e então eu quero introduzir com esse trecho. Amém? Então vamos lá. Depois disto, me fez voltar. Quem é que fez voltar? A pessoa que estava com ele, o anjo que estava com ele, né? Depois disso, me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente. E as águas vinham debaixo da banda direita da casa, ou seja, do lado direito da casa, da banda sul, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte e me fez dar uma volta por fora, até a porta exterior, que olha para o Oriente, ou seja, ele é muito poético, então a porta falando, né, dizendo que a porta olha para o Oriente, ou seja, dava para o Oriente. E eis que corriam as águas ao lado direito. Versículo 3. Saiu aquele homem para o Oriente, tendo na mão um cordel de medir. Mediu 1000 côvados. Um côvado tem 30 centímetros, ok, queridos? Mediu 1000 côvados e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos artelhos, ou seja, pelos pés, né? Os dedos dos pés. Mediu mais 1000 e me fez... eu perdi aqui. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos joelhos. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas que me davam pelos lombos, ou seja, nos quadris. Mediu ainda outros 1000 e já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas cobriam. Eu era coberto por todas as águas e pelo rio, que eu não podia passar até aqui. O que significa isso? Isso significa, dentro desse contexto, que a nação de Israel precisaria ser transformada, né? E ali o anjo mostra para ele o que está acontecendo. Mas, logo que nós começamos a ler, e que ele fala, depois ele me fez entrar no templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo
que davam para o Oriente, porque o templo ficava ao Oriente. Ou seja, ele mostrou de onde vinham essas águas, e essas águas vinham do trono de Deus, do trono do Cordeiro. Amém? Eram altas as águas, porque ele estava mostrando o templo, e ali havia um trono. Muito bem. Qual era o curso desse rio? Era debaixo do limiar, ou seja, ele precisava abaixar para ver as águas, certo? Ele precisava se abaixar. Isso significa o quê? O povo teria que se humilhar. As águas vinham do trono, mas era preciso abaixar-se para ver. Então precisaria que o povo se humilhasse. E o versículo 3 e 4 fala que ele mediu mais 1000 côvados e fez passar pelas águas que davam pelos joelhos. Pelos artelhos, 3 e 4. Ou seja, os artelhos são os dedos dos pés. E os pés fazem o quê? Nos fazem andar, dão direção. Ou seja, esse rio, ele era um rio que corria do trono, mas que era preciso que se abaixasse para ver, que era tão devagar que ele vinha, e que era preciso que houvesse uma direção, dado pelos artelhos. Então, ele mediu mais meio, depois mais meio, ou seja, primeiro pés, direção, depois joelhos. Joelho fala de quê, minha gente? De oração, de intercessão, não? E depois ele ainda mediu mais 1000. E as águas atingiram o quê? Os lombos. Gente, quando nós oramos e quando nós intercedemos, que as águas que passam pelos lombos significam que nós já estamos quase que cobertos de água, falam que nós estamos orando, intercedendo para que vidas sejam salvas. Ou seja, eles precisariam de orar, buscar a Deus, interceder pelo povo também. Porque ali havia gente que obedecia e gente que não obedecia à direção do Senhor, certo? E, por fim, ele mediu mais 1000, não é? E as águas, ele não podia mais andar nas águas. Agora, imaginem vocês uma coisa. Prestem atenção. Você está caminhando, você entra no rio, está bem pouquinho. Você precisa até olhar muito para poder ver a água. Aí você anda mais, mediu mais 1000 côvados e a água já estava nos pés. Depois mais 1000, as águas nos joelhos. Imagina você fazendo isso, andando nos joelhos. E mais 1000 nos quadris. E depois ele não conseguiu mais andar. Ele precisava nadar porque as águas estavam até aqui. Isso significa para você e para mim o seguinte: nós precisamos de sermos transformados? Sim. Como o povo precisava ser uma nova nação. Nós precisamos de ser novas criaturas, não porque hoje nós aceitamos Cristo, ou ontem, ou anteontem, ou há tantos anos atrás, mas porque a cada dia precisamos ser transformados. Nós precisamos não ficar apenas olhando para ver de onde vem esse rio. Nós precisamos não apenas de ficar andando. É gostoso andar na água, quando a água está nos nossos pés. Mas não é só isso. Nós precisamos andar mais e nos humilharmos
nós nos deixarmos levar pela força desse rio, intercedermos por outras pessoas também, até chegar no pescoço, que não está escrito na palavra, mas ele não podia mais andar, ele tinha que nadar. E o que significa isso? Nadar. Que significa que a água cobriu todo, só ficava a cabeça de fora. Que ele estava à mercê daquelas águas. Ele estava envolvido totalmente por aquelas águas, que eram águas que corriam do trono. Estão entendendo? E quando essas águas correm do trono, o que acontece? Nós somos inundados pelas águas que vêm do trono de Deus, que nos alimentam, que nos descedentam, que nos ensinam, que nos fortalecem. Porque ele não podia ficar parado, ele tinha que se mexer. Ele precisava da força do Senhor e da força daquelas águas contrárias para que ele ficasse ali. Certo? Então, você também, pensa nisso. Leia o capítulo 47 de Ezequiel, que tem muita coisa a ensinar para nós. E agora, eu vou orar por você. Pai, em nome de Jesus, que essas águas que correm do teu trono, que correm do trono de Deus, do alto trono de Deus, do Santo dos Santos, do Santíssimo, Senhor, possam nos inundar, possam inundar a cada um que está me ouvindo e vendo. Não apenas o caminhar, mas o se humilhar, o orar, interceder, Senhor. Porque o Pai quer que nós intercedamos. E Pai, nós queremos dizer-te, Senhor, que queremos ser inundados a ponto de ficarmos até o pescoço com essas águas tuas, que nos limpam e nos purificam. A cada um que tem ouvido e visto esse vídeo, o Senhor possa dar esta bênção, no nome de Jesus. Amém. Queridos e queridas, se você gostou, compartilhe com o irmão, em nome de Jesus. Amém? E até a próxima semana.